A paz do Senhor a todos, dando início a mais um programa História e Geografia Bíblica. Estou aqui com o pastor Antônio Carlos. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Vinícius. Amém. Paz do Senhor, os irmãos. Paz do Senhor a todos. Nós vamos dar início ao programa lendo Atos, capítulo 22, 30, que diz assim: E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todos o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Aqui nós vamos ver nesse episódio, então, esses momentos ainda antes da transferência de Paulo para Cesareia e depois a sua viagem para Roma, que vai ser ainda num outro episódio. Vou começar hoje pelo professor Vinícius. Amém. Vamos lembrar aqui que no último episódio nós comentamos sobre essa chegada de Paulo em Jerusalém e das muitas experiências que foram contadas na casa de Tiago, irmão do Senhor, e que anciãos foram encontrar-se com Paulo para tomar conhecimento das grandes experiências, das operações do Senhor que haviam sido vividas, né, nos continentes da Ásia, da Europa. Então, Paulo ele é aconselhado, então, a fazer o voto, assim como outros 4, e para que pudesse se apresentar e que não houvesse uma percepção de que Paulo pregava contra a lei de Moisés. E algo muito claro, não é? Já que Paulo, no Concílio de Jerusalém, junto com os demais, entendem no Senhor que era necessário liberar para que os gentios não tomassem aqueles costumes mosaicos. Por bem, que mal teria então judeus crentes desde que servissem ao Senhor, não é? Convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, houve uma perseguição e um tumulto tão grande que Paulo então é retirado do templo. E quando Paulo é retirado do templo através de espancamentos, então as portas do templo são fechadas, até que então o tribuno chega e ele vai apresentar 2 curiosidades. Ele queria saber quem era Paulo e o que ele tinha feito, não é, para incitar tão grande tumulto. Paulo, então, ele é escoltado, não é, por soldados e centuriões que chegam juntos com o tribuno e são levados, então, à Fortaleza Antônia. Os irmãos também podem acompanhar uma imagem que vai representar como o templo de Herodes, né? A expansão que havia sido feita desde o templo anterior, e a fortaleza conhecida como Fortaleza Antônia. Lembrando que nesta mesma fortaleza o Senhor Jesus também foi levado e foi mantido preso. Então, nós estamos falando de um cenário do Novo Testamento que se mantém. Então, essa fortaleza, ela ao lado, né, acoplada, então, ao templo de Herodes. Então, subindo as escadarias, a multidão continuou seguindo, né, e gritando, mata-o. Esse era o desejo daquela multidão de judeus que entendiam que os costumes da lei mosaica estavam sendo, né, desmoralizados. É importante nós falarmos, né, sobre essas questões aqui e que Paulo, então, ele se dirige ao tribuno em grego. E ele pede para que pudesse, então, falar algumas palavras. E o tribuno sabe o grego, né? Então nós estamos vendo aqui, o Senhor preparou um homem, falava hebraico, grego, né? O latim, e em cada momento valendo-se de tudo aquilo que
né, assim o Senhor permitira, né, que ele aprendesse. Então, quando ele se dirige para a multidão, ele não está falando mais grego, ele está falando em hebraico. Portanto, a língua direcionada aos judeus. E ali, um discurso ele vai trazer, né? Relembrando toda a sua trajetória, a sua experiência antes de ter um encontro com Jesus e também depois dessa experiência. Ele então, o silêncio vem, Paulo fala hebraico, maior silêncio ainda é percebido naquela multidão que vai ouvir Paulo dizer que era fariseu, filho de fariseu, criado aos pés de Gamaliel, portanto, ele era um entendedor da lei mosaica e ele era de Tarso, não é? Da Cilícia. Então, ele está dando o endereço, está dando a sua linhagem, está dando a sua, né, jornada, a sua história da sua vida para dizer que ele era uma referência no meio dos judeus, até que então ele vai trazer a sua experiência com uma luz e com uma voz maravilhosa, não é? E são muitos detalhes de experiência da sua conversão, quando ele toma cartas para que levasse prisioneiro, e como relatado na palavra, né? Às vezes homens ou mulheres, mas levava-os presos. Mas Paulo vai dizer então que a caminho de Damasco ele vive uma experiência extraordinária. Vamos passar aqui a palavra exatamente para que haja um relato, não é, um pouco mais minucioso das experiências do apóstolo Paulo na sua conversão. Amém. A força que tinha para o Império Romano, o cidadão romano, né? O tribuno diz aqui: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. E Paulo diz: mas eu sou de nascimento. E logo soltaram eles, amarraram, e o centurião diz: olha, cuida porque ele é cidadão romano. Mudou um pouco ali a história, né? Pastor Antônio Carlos. Chegamos aqui fazendo uma lembrança aqui, sempre preocupado que os irmãos compreendam a sequência, né, da história e da geografia bíblica. Então nós vimos aqui que uma parte dessa transição da terceira viagem para a quarta, quando ele vai a Roma, essa transição é dividida em duas partes. A primeira parte, quando ele vem Tiro, Ptolemaida, Cesareia, onde acontecem aqueles fatos todos, e chega em Jerusalém. Jerusalém é uma grande parte dessa transição. Muita coisa, já se falou alguma coisa, mas muitas outras coisas vão acontecer. Eu gostaria de ler um texto quando Paulo faz o discurso que foi feito, cuja alusão foi feita aqui pelo professor Vinícius, e depois aconteceu o fato transmitido pelo pastor Edson Ian, após o discurso de Paulo, ele chegou até neste ponto aqui. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então aqui o Senhor, Paulo tem a experiência com o Senhor, isso aqui no caminho de Damasco, tem a experiência com o Senhor, e o Senhor diz a ele que ele vai ser constituído apóstolo dos gentios. É ele quem sai por todas as regiões exteriores em relação a Israel para levar a palavra e a conversão de diversas pessoas. E o texto seguinte, agora a multidão se manifestando mediante o discurso de Paulo. E ouviram-no até esta palavra. E levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si as suas vestes, lançando pó para o ar. Então o tribuno, compreendendo que o tribuno era o comandante das tropas de Jerusalém, o tribuno
ficou tão espantado com a revolta dos judeus, como os judeus estavam revoltados e dispostos a matar Paulo, ele pensou com ele, o que essa pessoa, esse homem, o que ele fez? E mandou que o levassem para a fortaleza e que, mediante açoite, procurasse saber dele o que ele fez para que provocasse tanto assim os judeus. Quando os soldados chegaram até Paulo, Paulo disse assim: é lícito açoitar um cidadão romano? Porque a cidadania romana tinha um peso muito grande no Império Romano. Vamos lembrar, até aqui, pastor, a permissão da palavra, não é? Ele evocou a Lex Pórcia. Então, fala devagar esse nome. Lex Pórcia. Lex Pórcia. Que não poderia ser dado um julgamento a um cidadão romano com açoites, não é? Com chicotadas, sem que antes houvesse o devido julgamento. E ele deveria ser julgado, então, em Roma, por autoridades romanas, e não por qualquer autoridade de outros locais. Então, ele usou bem esse título que ele tinha, né? Perfeitamente. Então, os soldados foram até o tribuno e disseram: olha o que você vai fazer, que esse homem é um cidadão romano. O tribuno ficou amedrontado até porque ele tinha colocado a algema nele. Ficou preocupado, porque não poderia ter feito isso. Então, Paulo foi levado para a fortaleza, chegou até a mencionar: como que você conseguiu essa cidadania romana? Eu consegui, o tribuno falando, com a grande soma de dinheiro. Ele disse: não, eu sou de nascimento. Eu sou romano de nascimento. E, a partir daí, o tribuno resolveu chamar o concílio dos judeus, chamado o Sinédrio, para que ele fosse ouvido. Então, o professor Vinícius disse aí quais eram as leis romanas. O romano não poderia ser açoitado sem mais nem menos. A lei romana dizia o seguinte: no julgamento de um cidadão romano, em primeiro lugar, tinham que estar presentes os seus acusadores. Seus acusadores tinham que estar presentes diante dele para apresentar a acusação. E, em segundo lugar, ele tinha direito de defesa. Então, ele podia se explicar e se defender. Essa era a lei romana. Então, o Sinédrio foi chamado. Quer dizer alguma coisa sobre o Sinédrio? Lembrar, não é? O que é o Sinédrio? Existem algumas figuras que vão aparecer entre Antigo e Novo Testamento, como a sinagoga, por exemplo. Então, o Sinédrio, ele também é um conjunto de magistrados, né, que remontam aos tempos desse período interbíblico. Então, esse período, que é conhecido como período interbíblico ou intertestamentário, alguns também chamam de silêncio profético, silêncio de Deus. Então, a formação de um grupo de magistrados, a espécie de um senado, não é? Homens, então, havia uma composição ali. Eles se balizavam desde os dias de Moisés, quando são convocados anciãos para que pudessem ajudá-lo, não é, a julgar questões, não é, no meio do povo. Então, o número de componentes, 71. 70 anciãos e o sumo sacerdote. Então, havia famílias selecionadas, compunham, então, aristocratas, fariseus, sacerdotes. Então, eram homens de influência que, então, representavam o povo judeu nas suas questões que surgiam. Por isso, nós vamos ver essa figura política, né, e também cultural, religiosa, tão importante desde os dias do Senhor Jesus, que vai, então, né, nós temos a figura do Sinédrio ali nos dias de Jesus e ainda nos dias de Paulo. Então, dois partidos ali são os seus componentes muito importantes, que o partido dos fariseus e os partidos dos saduceus.
Paulo vai se deparar até com eles. E Paulo sabia o que dizer. Ele disse assim: eu sou fariseu e eu creio na ressurreição. Né? E quando ele cita isso, ele fala exatamente o ponto que dividia os dois partidos. Porque os saduceus não criam em anjo, em espírito, nem na vida eterna. Então, isso é importante porque nós temos ali uma citação muito particular, porque os dois partidos começam a se desentender. Então, Paulo ele usou o argumento certo, inspirado pelo Espírito do Senhor. Então, nós temos essa figura diante da qual Paulo vai se defender. Agora, naquele momento, tinha o sumo sacerdote, Ananias. Então, havia, né, essa passagem, né, de épocas, a outra, o sumo sacerdote. Paulo, então, ele foi ferido. E Paulo, não é, disse assim, mas quem é essa parede branqueada? E ele foi então repreendido. Como, Paulo, você vai dizer isso do sumo sacerdote? Interessante é que Paulo teve temor. E ele disse assim, que não pode falar contra o príncipe do povo do Senhor. Então, em tudo nós vemos o temor que Paulo tinha, não é, diante da palavra, não é, com a qual ele foi ensinada. Então, nós temos aqui uma explicação breve a respeito do papel do Sinédrio, o que ele era, quantas pessoas tinham, quais eram as causas que eram julgadas por esse grupo de homens que funcionava como um senado da época. Bom, meus irmãos, então, explicamos aqui que após a revolta dos judeus na escadaria da fortaleza, Paulo foi levado para a fortaleza, mandou ser interrogado com açoites. Paulo diz que é cidadão romano. O tribuno passa a ter um temor muito grande, porque já falamos aqui qual era a lei que defendia o cidadão romano. E Paulo, então, no dia seguinte, é apresentado perante o Sinédrio. Por que ele chamou o Sinédrio? Porque as questões eram religiosas. O Império Romano decidia sobre crimes, sobre outros tipos de problemas administrativos, mas respeitava a religião do povo e sabia que a religião judaica estava bem arraigada. Então ele chamou o Sinédrio para ouvir e Paulo começou seu discurso assim: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Os judeus já estavam revoltados e zangados mesmo, com vontade de matar Paulo. E o sumo sacerdote do mesmo jeito. E o sumo sacerdote já deu sinal para que batesse na boca dele. Foi quando ele mencionou que o professor Vinícius disse, parede branqueada. Não, é o sumo sacerdote. Eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque a lei do Senhor diz que não se deve falar mal do príncipe, do seu povo. Mas Paulo, percebendo que haviam fariseus e saduceus, já dito aqui pelo professor Vinícius, as duas maiores, tinha outras, mas duas maiores representativas castas sacerdotais, religiosas, Paulo, sabendo que os saduceus não acreditam em anjos, não acreditam em espírito, não acreditam em ressurreição e que os fariseus acreditam em todas estas coisas, ele disse, por causa da ressurreição, eu estou sendo julgado hoje. Ao falar isso, levantou um tumulto, porque os fariseus defendiam a ressurreição, os saduceus diziam que não tinha ressurreição, e alguém chegou a dizer o seguinte, da parte dos fariseus, nenhum mal achamos neste homem. Se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Mas houve uma grande dissensão. E o tribuno, nessa confusão que houve, havia bastante gente, né? Eram 70, né? 71, né? 70 mais o sumo sacerdote, 71 pessoas, muita gente, e o tribuno, temendo que Paulo fosse agredido é despedaçado mesmo.
mandou que ele tirasse Paulo de lá. Vamos fazer um levantamento aqui. Como é que está o nosso tempo? Está bem esgotado. Está bem esgotado? Ali parou, né? Então podemos, Finalizar? pastor Ian? Pode levar para o encerramento, eu tenho um texto então, aqui. O seguinte, e Paulo então foi recolhido à fortaleza e tirado de lá para que não fosse agredido, fortemente agredido. Quando fala agredido era para matar mesmo. Ele foi recolhido à fortaleza. Quando Paulo foi recolhido, o Senhor falou com ele e diz, vou ler na íntegra. E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, importa que testifiques também em Roma. Aqui mostra mais o propósito de Deus que vinha lá de trás, o Espírito Santo já falando com Paulo, que importava que ele fosse a Roma. Outra coisa interessante nessa palavra de Deus, essa revelação a Paulo. Todo mundo revoltado, né? Mas o Senhor está dizendo que Paulo estava testificando do nome do Senhor. Haveria fruto nas palavras, nos discursos que ele fazia. Deus haveria de operar em diversos corações, apesar da revolta dos 70, apesar da revolta de alguns judeus da Ásia, apesar da revolta de vários judeus, apesar daquele grupo todo que se levantou contra Paulo, mas o Senhor tinha várias pessoas que iriam ouvir o discurso dele e o Espírito Santo iria operar para a conversão de muitas pessoas. Amém. Então, acho que podemos fechar aqui. Nós vamos concluir aqui então esse episódio e diante desse texto que o pastor Antônio Carlos leu, eu me lembrei da palavra de Ananias para o Senhor. Quando o Senhor revelou a Ananias, vai vir um homem assim, ele disse, Senhor, mas esse homem... Aí o Senhor disse, mas importa que ele entenda, que ele venha sofrer pelo meu nome. Né? Então, ali o Senhor já preparou Paulo para todas essas passagens, né? Agora, Jerusalém, aquilo que o pastor falou, né? Ele foi lá na Ásia, foi na Grécia, Macedônia, e o Senhor preparando, eu tenho que ir para Jerusalém, não fica aqui, Paulo, mais um pouco, eu tenho que ir para Jerusalém, e o Senhor preparando agora já, não só Jerusalém, mas Roma, importa que ele venha aprender a sofrer pelo meu nome, né? E Paulo sofreu e cumpriu o seu propósito e não cedeu, né? Não temeu nenhum tipo de adversidade. Ficamos por aqui hoje. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor, pastor Ian. Paz do Senhor aos irmãos. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor aos irmãos. Pai do Senhor a todos.